Boa noite a todos. Deixar uma aguinha, né? Porque senão já viu. Nossa! Que Jesus nos abençoe, então, em mais essa noite de reflexão, essa noite de encontro fraterno. A gente vai tratar sobre um tema que é o orgulho, tá? Que são os enganos que o orgulho traz para as nossas vidas. E para que a gente possa trazer este assunto, eu gostaria até de pedir a permissão da espiritualidade para trazer para nós uma história que é de uma figura tão importante para o cristianismo, ao qual a gente aqui retrata com muito respeito, com tudo o que ele representa para nós, que é a figura de Paulo de Tarso. Então, para se iniciar, relembrar ainda do jovem Saulo, quando ele, no auge da sua mocidade, um doutor da lei, iniciando a sua perseguição aos cristãos, naquele momento em que havia ali o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, aonde foi se descoberto que ele era irmão de sua noiva. E ele então a abandona por isso. Ele a abandona por ela ser irmã do seu inimigo. Mais tarde, ele se arrepende e descobre então Abigail que ela havia se convertido também ao cristianismo. Ela também havia se tornado uma seguidora do Cristo, mas então em seu leito de morte, em que ela perdoa Saulo por haver assassinado seu irmão, ele está cego de ódio. E vai perseguir então aquele que havia convertido, Ananias, e ele vai então atrás de Ananias, chegando em Damasco, em que ele ali vai encontrar o Cristo. E ele, cego pela luz, cai do cavalo, literalmente. E eu gostaria de cessar, dar uma pausa aqui, tão importante. A cegueira. A cegueira. O que causou a cegueira do jovem Saulo? Interessante, né? Essa figura. O que aconteceu que naquele momento ele ficou cego? Naquele momento em que ele encontra o Cristo, ele se cegou. Então a gente gostaria de dar uma pausa aqui e chegar em nós. Voltar um pouquinho para nós, neste momento da cegueira. Aí a gente vai relembrar os ensinos dos Espíritos, o ensino evangélico, em que nós temos que desenvolver duas virtudes para combater duas chagas, sendo duas principais. Sendo que as virtudes principais são a caridade e a humildade. E as duas principais chagas que vão barrar o nosso progresso moral, que é o egoísmo e o orgulho. Então nós temos duas virtudes aos quais nós vamos desenvolvendo e duas chagas que nós precisamos combater. Em que enquanto houver uma, não pode haver a outra. Enquanto
o orgulho tiver em nossa vida, nós não teremos humildade. Tanto quanto se nós ainda tivermos egoísmo, a caridade também ainda não é feita. Então notem que nós estamos em uma luta íntima. Uma verdadeira batalha. Uma verdadeira batalha, ao qual nós, encarnados, somos iludidos pelas questões materiais que desenvolvem o nosso intelecto e que, desenvolvendo o nosso intelecto, elas, por assim dizer, acabam deturpando um pouquinho a nossa visão sobre nós mesmos, inclusive como sociedade. Inclusive, Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, ele é realmente bem rígido com relação ao orgulho. Utiliza de palavras fortes. Então, no capítulo ao qual ele vai se dedicar, orgulho, riqueza e pobreza. Porque quando a gente vai falar de orgulho, a gente vai se falar muito sobre questões sociais, que é muito importante. Então ele vai dizer, este cancro é o maior flagelo da humanidade, diz Leon Denis. Dele procedem todos os transtornos da vida social, as rivalidades das classes e dos povos, as intrigas, os ódios, a guerra, inspirador de loucas ambições. O orgulho tem coberto de sangue e ruínas este mundo. E é ainda ele que origina os nossos padecimentos no além-túmulo, pois seus efeitos ultrapassam a morte e alcançam nossos destinos longínquos. Então veja como Leon Denis ele chama a nossa atenção para a questão do orgulho. E ele vai mais longe. O orgulho não nos desvia somente do amor de nossos semelhantes, pois também nos estorva todo o aperfeiçoamento, engodando-nos com a superestima, nosso valor, ou cegando-nos sobre os nossos defeitos. Lembram da mensagem de abertura que vai falar sobre melindre? Alguém aqui, por acaso, se melindra com algo? Então é para você e para mim, tá, André? Nossa Senhora, essa palestra é para nós dois. Acho que é só nós que se melindramos. O melindre, gente, ele é realmente algo bem complexo, né? E ele é muito sutil, que ele vai tratar justamente dessa questão do orgulho, porque como fala na mensagem, filho do orgulho, né? Então qualquer coisa, sabe, que alguém nos chama a atenção, alguma coisa que vai nos colocar como um erro, uma vergonha pela qual a gente passa, alguma coisa dentro da gente parece que dá uma... Mas como assim? Como assim? O que está falando? Né? Mesmo que eu não externe isso para a pessoa, mas a maneira como eu me sinto. A maneira como eu me sinto. Naquele momento de conflito, lembrando ali Leon Denis, quando ele fala que o orgulho é causador de todas as guerras e todas as intrigas. A gente olha as guerras que acontecem no mundo, a gente vê ali o dedo do orgulho. Ah, mas eu não estou em guerra, né? Porque é a nossa questão pessoal. Mas aí a gente pensa na guerra que eu posso ter dentro de casa,
na guerra que eu vou ter no trabalho. Vou pular a guerra do trânsito, né? Não vou nem falar aqui da guerra do trânsito, né? Então, assim, são momentos em que nós somos levados pelo orgulho. E que ele acaba distorcendo a nossa visão sobre nós mesmos. E aí percebemos que a cegueira, então, do jovem Saulo foi simplesmente a condição que o Cristo demonstrou que ele estava, que era cegueira sobre si mesmo. É como uma lição, porque de um espírito superior, tudo o que faz, tudo o que diz, tem uma lição. Tem uma lição, nada é feito à toa. Nada é por acaso. Então, mesmo a cegueira, ela já quis nos dizer algo. Então, nós, os orgulhosos, somos cegos de nós mesmos. E nós somos cegos porque nós somos levados pela vida material. Porque como é a vida material que nos cerca, como é essa sociedade que ela nos cerca, então logo ela vai fazer as nossas bases. Ela vai fazer as nossas bases de aprendizado, de intelecto, de moral, de cultura. Ela é a nossa referência. Por exemplo, se eu vou chegar em uma loja para fazer uma compra, o que normalmente a gente pensa sobre o cliente? O cliente sempre tem razão, ele está pagando, né? Eu estou pagando, não é assim que a gente fala? Então, se eu estou pagando, olha só, isso é uma cultura. Isso é uma cultura, gente. Se eu estou pagando, eu tenho razão. Pois é, né? Olha só, né? Essa questão da visão. Né? Por isso, essa questão dessa visão. Porque o orgulhoso, ele se acha no direito de tratar a pessoa como ela quiser. Porque ela está pagando. Qual que é o seu nome? Desculpa. Irene. Como a Irene trouxe para a gente, né? Claro que não é assim. Claro que não é assim. Porque jamais, de uma forma moral, a gente pode se colocar acima do outro. Por quê? Por uma questão financeira. Assim como a ordem social. Como um diretor de uma empresa. Com relação aos seus funcionários. Aí nós vamos falar sobre questões de o superior e os subalternos. Algo dá o direito dele falar como quiser, tratar como quiser, na altura que quiser, exigir. Não também. Mas a sociedade os dá esse direito. A sociedade o dá. Certo? Ela vai nos conceder esse direito, e esse direito, vamos aqui colocar esse direito entre aspas, né? A gente pode chamar de privilégio. Este privilégio, ele acaba distorcendo sobre a visão que nós temos de determinada pessoa. Quantos que no trânsito andando, correndo, porque precisa chegar em algum lugar urgentemente, se acha no direito, mais uma vez, de passar quem ele quiser, de passar na contramão, de ultrapassar em local proibido,
de passar pelo acostamento, de furar o sinal vermelho, porque acabou de ficar vermelho, né? Não vai ter problema nenhum, né? Acabou amarelo, vermelho, o outro nem arrancou ainda, né? O outro nem arrancou, eu posso passar, não tem problema. Né? Qual é o direito, gente? Porque eu tenho algo importante a fazer. Entrou alguém na minha frente. Eu estou andando a 60, olha só, vamos ser modestos, tá? Eu estou andando a 60 numa pista que é de 40. Velocidade máxima. Porque é muito importante a gente lembrar disso. Não é porque você está numa pista, que ali a pista é 40, você tem que andar 40. É 60, você tem que andar 60. Aquilo é velocidade máxima. Então, se você está andando a 60, numa pista que é de 40, e alguém está a 30 por hora, gente, se você buzinar, você está errado. Você está errado. Existe um motivo para isso. Mas eu só penso que eu preciso chegar no meu compromisso. Eu não ligo se tem pessoas que têm que sair da garagem, se ali é uma pista onde tem veículos grandes que transitam. Uma pessoa que anda a 30 por hora numa pista de 40 está atrapalhando a minha vida. Olha só que distorção, gente. Então, note que distorção que nós temos, pelas quais nós passamos. Então vejam que se nós vamos nos apropriando, refletindo, aprendendo sobre as questões do Evangelho, a gente tem que focar em duas virtudes: a humildade e a caridade. Então, como nós estamos falando do orgulho, aqui agora a gente vai precisar falar da humildade. Continuando a história do jovem Saulo, ele pergunta para Jesus: o que tu queres que eu faça? Porque ele reconheceu que ele estava errado. Ele na cegueira, ele reconheceu, ele viu a grandeza pela luz de Jesus, ele cometeu um erro perseguindo. E ele automaticamente fala: Senhor, o que tu queres que eu faça? Então já vê que é uma pergunta que nós precisamos quando a gente começa com o Evangelho. O que é que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que é que Jesus quer que eu faça? Porque a gente vive, então, nesse mundo social. A gente vive num mundo onde o poder fala mais alto, onde o dinheiro fala mais alto. Agora, as mídias sociais, então, né, falam, as narrativas, quanto mais narrativas há, né, esta é a que está valendo. Então, a gente está no meio disso agora. Como é que eu vou me postar? O que eu preciso fazer? Na resposta de Jesus para Saulo, ele simplesmente diz: vá até a cidade, né? Lá tu vai encontrar um dos meus apóstolos, que era justamente o apóstolo que ele estava perseguindo, Ananias. Então lá lhe será dito o que tu fazeres. Interessante, porque isso vai nos colocar em uma situação, voltando para nós, deixando ali o jovem Saulo, nos faz lembrar algo que é muito importante. Todos nós precisamos de ajuda. Ninguém, gente, ninguém vive sozinho. Nós vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. A moeda, ela é algo de troca, é um objeto de troca para aquilo que eu não sei fazer. Eu não sei fazer uma camiseta. Eu não sei.
Eu preciso comprar. Então não é simplesmente eu estou pagando. Eu estou pedindo um favor. Diz, olha, eu tenho um determinado valor e eu preciso disso. E a pessoa, na sua função, vai me ceder. Então a camiseta que eu sozinho não sei fazer, logo eu dependo dessa pessoa. Eu sei dirigir, mas eu não sei fazer um carro. Eu sei fazer a camiseta, mas eu não sei fazer um tecido. Veja como na nossa sociedade um precisa do outro. A gente precisa porque tem muita coisa. Nós temos muita coisa que nos cerca. Se a gente olhar somente para essa sala, a gente vai ver a questão da madeira, da pintura, os ventiladores. A gente tem a luz elétrica, tem a fiação. Nós temos as lâmpadas, temos as portas, temos as vidraças, as cortinas, temos as cadeiras. Quantas pessoas que vocês imaginam que trabalhou em tudo isso? Quantas pessoas? Isso sem falar da nossa vestimenta, falar da tecnologia, falar das plantas, do vaso, da terra, da madeira, do piso. Quanto trabalho, quantas mãos em que serviram só para montar este ambiente agora. Todos nós precisamos de ajuda. Então, logo, aquilo que eu sei fazer, que é o que vai me prover meu sustento, não vai me transformar em rei. Eu não sou mais importante do que ninguém. A humildade, então, ela vai servir para me colocar no meu lugar. Então, note que a humildade, ela não é algo que simplesmente nos diminui. Humildade não é se diminuir. Tá? Não é. Humildade é nos colocar em nosso lugar. Se eu não sei, eu vou estar na posição de que preciso de ajuda. Mas se eu sei, eu preciso me colocar na posição de ajudar. Porque agora é a minha hora de atender. Quando eu estou, então, em uma atividade, quando eu estou no meu trabalho, seja eu uma pessoa notória, diretiva ou empregado, eu vou ter ali a minha responsabilidade, ao qual, como cristão, eu vou ter que desenvolver aquilo pelo qual eu me dispus fazer. Aquilo que eu me dispus. Porque aonde eu estou no mundo é aquilo que eu estou servindo. Ah, mas eu sou só o pintor que pintou essas paredes que estão aqui. Nossa, mas a única coisa que eu sei fazer é contar, que vai trabalhar num almoxarifado, aonde vai ter a guarda das peças colocada, cada qual em seu devido lugar e atendido no momento que lhe aprouver. Eu lido com fios, faz a fiação. Tem um momento bem interessante, antes ainda da parte pública de Jesus, quando João Batista
ele estava fazendo as suas pregações. E ali o povo perguntava para ele, mas assim, tá, João, mas o que eu faço para esperar, né? Esse profeta, o que eu vou fazer? E ali eram diversas pessoas do povo que estavam ali. Cada qual com suas atividades. Então ali havia guardas, ali havia cobradores de impostos, ali havia mercadores, ali havia pescadores, sabe? Ali diversas pessoas. E para cada qual ele falava, eu digo, você é guarda? Não use de brutalidade. Usa a força como deve ser usada a força. Você é um mercador? Seja honesto no seu comércio. Não busque roubar nem cometer nenhum tipo de ladruagem. Se você é um cobrador de impostos, não cobre nada além do devido. Não enriqueça, então, com o valor dos outros. Olhe, você vê que coisa. Eu só tenho que fazer o que eu faço. Eu só tenho que fazer aquilo que eu estou disposto a fazer. Se eu sou um comerciante, eu vou trabalhar no comércio com simpatia, entendendo que eu posso explicar 10 vezes para pessoas diferentes, porque cada pessoa é bem interessante, a pessoa que trabalha com o público, né? A pessoa que trabalha com o público tem que ter uma paciência realmente, né, que é maravilhosa. Por quê? Porque ela vai ouvir 100 vezes a mesma pergunta, de pessoas diferentes. E ela vai ter que responder com a mesma simpatia e precisão. Vai dizer, não acredito que estão perguntando isso de novo. Né? Imagina a pessoa diz, olha que isso. Mas como não sabe, eu já expliquei. Só que você explicou para outra pessoa, né? Não para ela. Né? Veja que interessante. Né? A questão da educação. Pensem na questão da educação. A questão com as crianças. Porque às vezes a gente olha lá em casa, né? Uma criança, ai, como faz bagunça, né? Nossa, é aquela barulheira, aquela festa. O professor está com 30 dentro da sala. 40. Dentro da sala, gente. Imagina para o professor ser cativante para manter a atenção de 40 crianças. Falando de coisas que elas não gostam. Quer ensinar? Pense na paciência de um professor. Pense na paciência. Aí a gente olha também, vamos olhar para cada ponto nosso da sociedade, cada uma delas vai ter a sua luta. A gente olha o trânsito é uma coisa difícil. Pensemos nos motoristas. Motoristas de entrega. O dia inteiro no trânsito. Pense nos motoboys. Que literalmente arriscam a vida. Literalmente arriscam a vida. A gente olha, meu Deus, mas esses caras são loucos, mas coitado, trabalho mesmo. É verdade, não justifica. Né? Não justifica. Né? Caminhoneiros que transportam cargas. Caminhoneiros que transportam as cargas. A gente vê muitos acidentes por aí. Bastante, bastante. E você olha por uma pressão, porque também todos são pressionados. Porque nós somos levados pela emoção. E muitas vezes cego pelos nossos sentimentos. Então, quando a gente vai conseguindo observar e nos situar aonde nós estamos, aí a gente vai começar a ver um progresso moral. Progresso moral. Entende? Compreende que nós, quando utilizarmos da humildade que vai nos situar em nosso lugar, se é para eu fazer, eu faço. Se eu estou na posição de pedir ajuda,
eu peço, mas sempre utilizando de respeito. Porque cada qual está também em uma luta. Ninguém acorda para te fazer mal. Se te dá uma fechada no trânsito, realmente a pessoa, às vezes acontece dela estar realmente apressada. Não foi só porque ela quis me prejudicar. Ela olhou, olha lá a Márcia ali, ó, agora eu vou dar uma fechada. Não, não é pessoal. Mas o orgulho faz-nos crer que é. O orgulho faz a gente crer que é. Era para mim. Porque eu. Olha como a gente se coloca na situação. Por isso, a cegueira. Por isso a cegueira. Por isso que vai nos colocar nessa situação aonde nós não nos enxergamos. Então, o que Jesus quer que a gente faça? Ele quer que nós cumprimos com as nossas obrigações. Essa é simplesmente a nossa missão. A gente não fica pensando assim, para que será que eu nasci? Qual será a minha missão aqui nesse mundo? O que será que eu preciso fazer? E às vezes a gente pensa em coisas muito espetaculares. Quando às vezes tudo que eu preciso fazer é dar atenção para o meu filho. Às vezes tudo que eu preciso fazer é escutar minha esposa. Tudo que eu preciso fazer é escutar o meu esposo. Se fortalecer. Crescer junto. Porque nós somos espíritos, mas a nossa experiência é material. A nossa experiência agora é na matéria. Mas o aprendizado é que ele vai ser para o espírito. Mas assim como Jesus nos disse, aquele que é fiel no pouco, então ele também será fiel em muito. Quando a gente conseguir cumprir as nossas pequenas obrigações, então aí maiores elas vão ser concedidas. Bom, então, mas olha só, e os políticos? Os políticos, eles não têm grandes coisas, eles não são imorais pela sua maneira, seu proceder? Porque vamos falar sério, falar em política é difícil, né? Nossa Senhora, falar em política dá até medo até. Né? E olha só a necessidade que a gente precisa. Pensem que se a gente não conseguir falar sobre política aqui, nós vamos falar aonde? Né? A gente precisa ter um pouquinho de paciência. Olha, eu sou cristão. Eu estou aprendendo aqui as lições do Evangelho, lições de compreensão. Estou aprendendo a perdoar. Puxa vida, como é que eu não vou, então, exercer essa forma de compreensão? Essa forma de perdão? Senão aqui. Então, sim, é necessário também a gente falar sobre política, que também faz parte da nossa sociedade. Então, quando a gente olha um político, em que ele tem lá, dentro do seu projeto reencarnatório, é concedido a ele a direção de diversos espíritos. E ele cai. Bom, se eu, na minha pequena região onde eu estou, eu cometo os meus deslizes, será que se eu tivesse lá, os meus deslizes também não seriam maior? E aí a gente vai compreendendo que quando é dada uma responsabilidade para uma determinada pessoa, e para diversas pessoas, porque uma pessoa não governa sozinha, né? Então os nossos políticos, eles precisam uns dos outros e precisam também de suas bases, né?
E aí a gente vai olhar a seriedade que é a política e o quanto a gente precisa também olhar para esse lado, não para discutir, não para xingar, não de forma alguma, né? Não para rachar, mas para que a gente entender realmente quais são os nossos problemas e conversar sobre esses problemas e buscar soluções para esses problemas e orar para a solução desses problemas. Aí a gente vai estar tirando aquilo que Leon Denis falou quando eu trouxe aqui na mensagem do início. O orgulho é o causador das guerras, das discórdias. Então a gente vai ver quanta oração nós precisamos fazer por esses que exercem o poder do nosso país e dos outros países também. Porque a sociedade também não é só a Araucária, não é só o Paraná, não é só o Brasil. Nós estamos falando de um mundo, deste mundo ao qual nós habitamos, que por sua vez faz parte da humanidade. E quando a gente fala humanidade, nós aqui já saímos do planeta Terra. Mas estamos falando dessa sintonia que há também entre outros mundos. Está falando de ET? Não. Estou falando da pluralidade de mundos habitados. A gente está falando da pluralidade de mundos habitados, aonde nós, mundo de prova e expiação, temos outros mundos que já são mais adiantados. São mais adiantados. Não são melhores, tá? Porque o melhor já vai remeter ao orgulho. Mas ele vai colocar da experiência. Espíritos que já viveram mais. E que estão nesta posição já de felicidade, de regeneração. O mundo que nós estamos ainda somos cegos por esse orgulho. Ainda somos propensos ao mal. Por quê? Egoísmo e orgulho ainda imperam em nossos corações. Nós ainda nos melindramos com poucas coisas. Nós não podemos ser desacatados, não podemos ainda, né, nos colocar nessas ideias que vão contrárias às nossas. Mas esses espíritos, eles já conseguem. Por isso que na lição de abertura, ele comenta, pense se Jesus se melindrasse com a gente. Já imaginaram? Jesus melindrado com a gente? Jesus com raiva da gente? Nós traímos a sua confiança. Nós o crucificamos. E ele sabia que isso ia acontecer. Porque ele sabia onde que ele estava vindo. Só que a visão dele era além do material. A visão dele era além. Ele era um professor, um mestre, que veio aqui entre crianças. Crianças bagunceiras aqui no planeta. Essa era a visão de Jesus para nós. Crianças arteiras. Que bagunçam, que destroem. Mas que Ele nos aguarda. E que Ele trabalha incessantemente para que a gente se liberte. Ele trabalha de maneira ao qual a gente vai aprendendo dentro da nossa experiência. Dentro da nossa experiência, com humildade, aquilo que eu vou aprender para então eu poder ser como Ele. Fazer as coisas que Ele disse que eu poderia fazer.
para que eu possa desenvolver a minha fé do tamanho de um grão de mostarda. Que a propósito ele já disse que a gente não tem fé, né? Foi a maneira gentil dele dizer que a gente não tem fé. Se tu tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se você tiver uma fé bem pequenininha, tu vai dizer para essa montanha, sai daqui, vai para lá, ou seja, tu vai realizar coisas enormes. Se tiver só um pouquinho de fé que mostra que a gente não tem. Ele colocou de uma maneira bem gentil para a gente. Colocou de uma maneira gentil. Então ele não se melindra conosco. Ele já saiu. Assim como diversos espíritos que passaram também nas condições de professores, que a gente olha, puxa vida, as lições que Chico Xavier trouxe. Como eu queria escrever mensagens que nem o Chico escreveu. Ter a presença desses espíritos que nem o Chico teve. Mas o Chico deu lição de humildade, que foi muitas. Muitas. Não foram uma nem duas. Ele sempre tinha uma lição. E mais, não somente palavras, postura. Chico, ele era de uma postura humilde, realmente, vamos assim dizer, incomum, para não utilizar incomparável, né? Mas era incomum a humildade de Chico. Pense em quantos livros, quantas obras ele trouxe. E não tirava um único centavo para ele. Nem um único centavo. Porque a vida material dele era do trabalho que ele exercia. Mas a mediunidade, para ele, era sagrada. Com todos os livros à venda, editoras, propagandas, entrevistas, visitações, mas ele era sempre aquele rapaz humilde. Inclusive, a primeira obra que Chico trouxe já era uma verdadeira lição de humildade, de fazer aquilo que deveria fazer, pois ele era um jovem pobre de 21 anos, com a escolaridade baixa, 4ª série, e ele escreveu o livro, ditado pelos espíritos diversos poetas, o livro Parnaso do Além-Túmulo, onde diversos poetas se apresentaram, muitos conhecidos, e que colocaram ali, então, era como se fosse um negócio para matar ou morrer. Porque quem lesse, mas como assim? Esses poetas, como? Vamos ler. Augusto dos Anjos? Vamos ler Augusto dos Anjos. A concordância. Quem escreveu ali? Não, realmente, se não era este poeta, ele estudou muito. Mas ele só tem a 4ª série, como ele poderia ter estudado isso? Como poderia? E tantos poetas. Então, se aceitam por isso. Então, realmente foi uma obra que colocou até o espiritismo no Brasil em evidência. E colocou aí, desenvolver aí a sua função. Então, que nós também
que nós sejamos grandes onde nós estamos, do tamanho que formos. Porque nós somos sementes. Essas sementes que vão ainda germinar, que vão dar os frutos que Jesus espera. No nosso tempo. No nosso tempo. Quando nós conseguirmos, quando nós aprendermos, aí a gente acelera. Mas a gente vai acelerar sabendo para onde a gente vai acelerar. E essa vai ser a melhor parte. Por isso que Haroldo sempre dizia, né? Que a evolução é muito bom para espírito que já está evoluindo, né? Que é espírito que já sabe para onde quer ir. Agora a gente não. Agora a gente quer pegar daqui, pega dali, né? Aí se perde tudo, agora eu não quero fazer mais nada, né? Porque se cansa, né? A gente não aguenta, a gente não consegue, a gente não dá conta, né? Então que a gente possa, dentro do nosso mundinho, fazer o bem, né? Ser humilde sempre. Então que Deus nos abençoe, que a gente possa seguir em paz aí para os nossos lares. Vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus por este momento que tivemos, esses momentos de reflexões, esses momentos de encontro, momentos onde os espíritos superiores nos visitam e nos auxiliam em nossas buscas, nos auxiliam em nossas reflexões, que eles sempre nos inspirem ao aprendizado, que nos toque nas emoções para o nosso crescimento, que nós possamos nos encontrar no mundo, lembrando-nos da sua paternidade, dessa herança de amor que temos em nossos corações, que germina, que floresce, que brota, e que leva a sua beleza em cada canto na qual nós estamos. Que nós possamos enxergar, sair dessa cegueira ainda de nosso orgulho, mas nos lembrar da beleza que nos cerca, do seu amor, da sua caridade, com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe em nossa jornada. Que assim seja.